Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: a verdadeira paternidade, como não depender do amor humano e dos bens materiais, uma nova consciência e a consagração ao plano evolutivo. Aqui uma pessoa sonhou 2 vezes que era filha adotada e nos sonhos ela chorava muito. O que isto quer dizer? Ela pergunta. Bem, pode ser que numa vida passada a pessoa tenha sido filho adotado e não tenha sido muito bem tratado e guarda esta recordação. Muitas vezes nós podemos ser filhos adotados para que tenhamos oportunidade de reconhecer a verdadeira paternidade, que é a paternidade única. Então, se a gente demora muito para liberar os pais terrenos, se a gente demora muito para aprender que somos todos irmãos e filhos do único, então, se isto fica muito demorado, se a gente resiste muito a isto, em uma certa encarnação, a gente vem numa posição incômoda com respeito aos pais ou sem pais, para que a gente seja ajudado a se liberar desta forma pensamento e a se ajustar melhor na realidade desta filiação espiritual. Uma pessoa diz que os filhos dela, de 22 e de 18 anos, apesar de serem éticos e bons, perdem tempo longe da vida espiritual. E se há uma forma de fazê-los se interessar por essa busca, ou se isto só vem individualmente quando tem que vir. E ela pergunta se há possibilidade de se transferir para essas pessoas o interesse pela vida espiritual. Não. Neste código genético atual, nós não podemos transferir a ninguém coisas espirituais. Neste código genético, nós herdamos coisas, mas materiais. Então, pelo código genético, podem vir várias hereditariedades para nós, mas não espirituais. É no próximo código que a humanidade terá, é na próxima etapa da humanidade que vai haver esta hereditariedade espiritual. É que estas faculdades espirituais vão passar de um para o outro. Isto faz parte do próximo código, mas não deste que está aí. E essas pessoas que ela está citando, que são éticos e bons, mas que não se interessam pela vida espiritual, podem ser pessoas que estão nas últimas etapas da vida comum. Porque na vida comum, que não é vida do espírito, que é a vida da personalidade, ou a vida da sociedade, nesta vida comum existem certos estágios nos quais o indivíduo já está se preparando para entrar num outro tipo de vida. Então, há pessoas que ainda estão nesta vida convencional, como estes 2 que ela cita, que é uma vida que obedece a ritmos estabelecidos pela consciência da maioria. Então, na vida comum, a gente vive conforme a consciência da maioria. Os ritmos da vida, os costumes, os hábitos, tudo é regido pela média da consciência de todos. A vida comum não é a vida de ninguém individualmente. A vida comum é uma vida de todos, é uma média daquilo que é a consciência da massa, que é a consciência de um grupo muito grande, ou de toda uma
porque a vida comum não é a vida de ninguém, não é a vida verdadeira, individual de ninguém. A característica é a inércia, é esta falta de disposição para evoluir, esta falta de disposição para se desapegar das coisas, para se transformar. Não há uma energia para isto. Na vida comum existe uma inércia de um estado estabelecido que não se rompe. Então isto é inércia. E o desejo dos bens materiais. E você está depositando nos bens materiais a esperança, depositando nos bens materiais o motivo da sua segurança. Isso tudo faz parte da vida comum. E faz parte da vida comum também a gente viver em função de atender às próprias vontades, de satisfazer os próprios apetites. Vocês veem, uma pessoa até viaja para comer uma coisa que ela quer comer lá num restaurante lá fora. Isto é a vida comum. É uma pessoa que faz um movimento por causa de um apetite, que faz um movimento por causa de um gosto, por causa de um hábito. Se nós damos muita ênfase para isto, se a gente vai se entregando muito a esta inércia, a este desejo de bens materiais, a essa satisfação de apetites, de desejo, se a gente não lida com isto com habilidade, e se isto começa a nos tomar, nós entramos num caminho que se chama um caminho de corrupção. Corrupção quer dizer, começamos a fazer as coisas, a usar as coisas que são contrárias à nossa consciência, que não fazem parte da nossa consciência atual, do nosso nível de compreensão. E claro que egoísmo, porque se você fica vivendo em função de coisas que você deseja, você aí vai se tornando egoísta, um ser que fica fazendo as coisas em função de si próprio. E a vida comum procura perpetuar essas estruturas. Vocês veem que os meios de comunicação mantêm esta vida comum em foco, procura perpetuar esta estrutura. E isto acaba deformando o indivíduo, porque antes dele ser um membro da vida comum, ele buscava a sua felicidade, o seu equilíbrio, a sua harmonia internamente, dentro de si mesmo. Quando ele entra na vida comum, ou quando ele está sob a influência da vida comum, ele vai esperar isto tudo do mundo, ou vai esperar isto tudo dos outros, ou vai esperar isto tudo dos bens materiais, da vida material. E vai ficar dependente do amor humano. Então, a vida comum mais feliz, que mais se desenvolve, é aquela que chega ao amor humano. Então, na vida comum, quem ama humanamente é aquele que chegou num certo desenvolvimento. Mas todos nós sabemos que o amor humano não libera o indivíduo e que o amor humano não faz com que aquela chama divina, aquela chispa divina, possa, no momento adequado, surgir ou desenvolver. O amor humano satisfaz uma série de lados do indivíduo, mas o amor humano prende o indivíduo, cerceia o desenvolvimento interno e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Então, esta vida comum, a maioria está nisto. E existem aí vários estágios. Agora, se dois seres, como este de 22 anos e este de 18 anos, se dois seres estão na vida comum e já têm ética, e já são bons, já são corretos, então podem estar nas últimas etapas deste tipo de vida. E transcendendo esta vida comum, transcendendo esta situação, nós entramos num outro tipo de existência. Isto é,
nós começamos a nos dedicar, começamos a nos interessar, começamos a dirigir a nossa energia e a nossa intenção da forma mais pura possível ao plano evolutivo. Procuramos nos informar, procuramos saber, ou quando chega esta informação para nós, nós acolhemos e vemos o que faz parte do plano evolutivo. E se nós conseguimos ver isto, porque na vida comum é muito difícil ver isto, porque a vida comum é um enevoamento, mas nas últimas etapas começa-se a entrever aspectos do plano evolutivo. E se nós acolhemos estes aspectos, se nós nos deixamos desenvolver no sentido de colaborarmos com este plano, então pode acontecer uma graça, pode acontecer uma ajuda espiritual, um clareamento que vem dos níveis superiores e que nos ajuda a ingressarmos nesta consciência maior, nesta consciência daquilo que deve ser. Mas isto é uma graça. Primeiro, o movimento dentro da vida comum é de nós querermos emergir desta massa ignorante, desta massa que não vê as coisas. E aí, este desejo, se é sincero, esta aspiração, isto conta com uma graça. E esta graça, então, é como se nos permeasse, é como se nos envolvesse por uma nova consciência. E esta nova consciência, então, começa a nos penetrar, nós vamos reconhecendo isto, mas isto é uma graça. Isto não é feito só com a vontade. E quem está interessado nesta vida maior, quem está inclinado para esta evolução superior, sabe muito bem que a única coisa que ele fez para estar ligado com isto é ter desejado abandonar a vida de todos. Única coisa que ele fez. Porque no momento em que ele desejou, que ele buscou não viver como todo mundo vive, esta é a parte dele. Porque isso ninguém pode obrigá-lo a fazer. Se ele, a uma certa altura, não quer mais viver como todo mundo vive, e isto é sincero, então aí vem a graça. Aí uma outra consciência permeia o indivíduo. E na medida que ele se confirma, esta consciência que o permeou, que o envolveu, vai penetrando. Esta consciência vai então penetrando e ele vai aos poucos se tornando esta consciência. À medida que esta consciência o compenetra e que ele aceita esta consciência, que ele se identifica com esta consciência, então a alma já está também despertando, já está no caminho deste despertamento e esta alma então aspira consagrar-se ao plano evolutivo, consagrar-se às leis superiores e à vida superior. Então aqui tem duas etapas na evolução humana que dependem de outros planos de consciência. Que é esta etapa em que uma outra consciência se aproxima, nos permeia e começa a penetrar, e em seguida a alma, o ser interior do indivíduo, que desperta e aspira a consagrar-se. Então, esta identificação com uma consciência superior e este ingresso na vida consagrada, isto não é obra da personalidade consciente, isto não é obra do ego. O ego, a parte consciente, apenas decide não viver como todo mundo vive. Ela quer outra coisa. O resto, o mais importante, vem dos outros planos do indivíduo, vem dos outros níveis e, finalmente, a alma do indivíduo emerge, desperta, se exterioriza e toma parte, então, no processo. Aí, então, nós temos a vida consagrada. A vida consagrada, que é a vida da alma aqui fora, que é aquilo que a alma tem para manifestar
aquilo que a alma tem para servir, isto então se torna aqui fora a vida consagrada. E quando isto começa a emergir, gradualmente começam a se esvaecer, começam a se dissolver os modos de agir do indivíduo. O modo de agir e os sentimentos da gente, como a gente diz, fulano tem este jeito, né, de agir, ele tem este sentimento. Isto é resíduo da vida comum, porque uma vida consagrada não tem nenhum modo de agir próprio, não tem nenhum temperamento próprio, uma vida consagrada. Uma vida consagrada não é baseado nisto, não é baseado nas inclinações do indivíduo. Isto está aí como resíduo das fases antigas deste indivíduo. E se esta consagração, se este trabalho da alma prossegue, persiste, se isto realmente se instala, então começam gradualmente a deixar de prevalecer as inclinações, as preferências e até as aptidões do indivíduo. Porque enquanto o indivíduo tem certas aptidões, ele como personalidade se entrega a elas. Ele como personalidade não pode sequer imaginar que ele tenha outras aptidões muito maiores. Mas precisa que a alma esteja muito mais próxima, precisa que a alma já esteja fluindo mais, para não prevalecerem as aptidões do indivíduo. As formas do indivíduo fazer as coisas, mesmo bem feitas, isto não deve prevalecer, porque isto é antigo, isto é de fases anteriores do indivíduo. Então, quando esta alma começa a emergir, realmente não sobra nada. Veja que isso é um grau já mais avançado, né? Para não sobrar nada da gente, este processo já deve estar lá bem na frente. Então, teríamos que estar preparados, não? Formar um ambiente dentro de nós, no nosso interior, para começarmos a entrever este caminho. E quando esta alma começa a emergir e quando esta vida começa a ser consagrada, nós vamos conhecendo um grande poder, uma vontade muito poderosa que vem de dentro de nós e que mantém os nossos corpos, o mental, o emocional e o etérico físico, bem sintonizados com o propósito evolutivo, com o propósito da vida. Nós sentimos isto, nós sentimos uma força que não é da personalidade, que não é do ego, nós sentimos uma força que vem e que mantém o mental, o emocional e o físico sintonizados com um determinado propósito. Aí, se isto é reconhecido, então nós começamos uma outra etapa da nossa existência, na qual a nossa parte externa, a nossa parte humana, a nossa personalidade, o nosso ego, começam a colaborar com esta consciência que se instalou, com esta alma que está se manifestando. Então, aí nós vamos sentindo, vamos percebendo um outro tipo de existência. E esse novo tipo de existência, isto que nós vamos a uma certa altura conhecendo, que vai se formando nesse processo todo, então esse novo tipo de existência vai nos ocupando. Nós ficamos muito dedicados, por exemplo, à religiosidade, aquele sentido de estarmos sempre coligados com os níveis superiores. Nós vamos ficando imbuídos desta ideia e não nos esquecemos desta ligação. Vamos ficando com esta ligação sempre presente. Então essa religiosidade é algo que faz parte dessa nova existência. A outra coisa que faz parte desta nova existência é a sutilização da nossa vida. Nossa vida vai se tornando mais sutil. Nós vamos tendo um contato com a vida mais fino, mais interno, mais sutil, menos material, menos grosseiro, menos superficial,
vamos indo ao fundo das coisas, começamos a compreender as coisas por dentro, não nos deixamos muito levar pelas aparências, não nos deixamos enganar pelas atitudes de uma pessoa, porque as atitudes de uma pessoa não correspondem ao que a alma dela é, ao que a alma dela faz, ao que a alma está procurando emergir e mostrar. Então nós vamos ficando finos nesse sentido, vamos começando a ver isto. Então ficamos muito menos vulneráveis ao temperamento dos outros, vamos nos importando menos com a forma dos outros serem. Isto passa a não nos atingir mais, porque nós começamos a ver o outro de outra forma. Dentro de uma pessoa que age de uma forma que eu não gosto, dentro daquela pessoa eu posso ver uma qualidade que eu gostaria de ter. Uma qualidade que eu buscava ter e que ainda não tenho. E vendo naquela pessoa, eu a fico conhecendo, eu a fico vendo. Mas essas qualidades que nós ainda não despertamos em nós, nós vamos encontrar naquelas pessoas que têm que ser aceitas por nós, que nós não aceitávamos em princípio. Estávamos em conflito em princípio com o modo dela ser. Quando você está em conflito com algo de uma pessoa, saiba que isto é o sinal que aquela pessoa contém aquilo que você precisa conhecer para depois desenvolver em você. Para você depois ter esta habilidade, você ter esta possibilidade de ir conscientemente desenvolvendo isso em você. Isso é o que a gente chama de sutilização da vida. E outra coisa que começa a permear a nossa vida, que começa a fazer parte desta nova existência, é nós não ficarmos envolvidos com as realizações das coisas práticas. Porque as coisas práticas a gente realiza como um jogo. Qualquer envolvimento com estas coisas práticas enevoa o ser e, nesta nova existência, deve haver um despojamento disto tudo. Nesta nova existência está incluído que você desenvolva uma tarefa prática completamente liberado de envolvimento, completamente liberado de apego, de egoísmo, de formas mentais, de como as coisas devem ser. Então, esse despojamento na vida prática, principalmente esse desapego das tarefas, é isto que dá aquela desenvoltura, aquela riqueza de meios, aquele talento para você ir resolvendo certas coisas, que entra aí uma energia mágica que resolve, que evidentemente não é de você, nem sempre é de você, mas pode acontecer esta mágica de tudo fluir, de tudo acontecer, de nada ser retido nem contido, porque você estava desapegado, você estava livre deste egoísmo, destas formas de ver as coisas cristalizadas, estas formas mentais de ver as coisas. Porque diante daquilo que é verdade, diante daquilo que é verdadeiro e que é real, a nossa mente não reage bem. A nossa mente vem da ignorância. Então, quando começa a surgir a verdade, quando começa a surgir esta emanação da consciência única, a mente humana é a primeira que reage. A mente humana é a primeira a dizer que não é assim. Então tem uma pessoa ali sendo verdadeira, espontânea, real, sadia, e a minha mente diz não, não é assim, porque não é assim que eu faço, não é assim que eu sou, não é assim que eu acho. Então a mente é algo que realmente precisa ser transformado. E a mente é transformada pela emanação desta verdade, que não é nenhuma teoria esta verdade. Esta verdade é uma consciência única, esta verdade é uma essência da vida que não se compreende com a mente, que emana da própria vida.
E a mente, se ficar atenta a isto, ela vai sendo curada dos seus esquemas, ela vai sendo curada das suas formas de ser. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. Somos aguas subterráneas.